Salve, salve galera, Monster Tricolor na área, trazendo mais um vídeo para vocês com informações do São Paulo e o meu pré-jogo também, né? Sejam bem-vindos tricolores e tricoloras. Bom, vou abordar alguns tópicos aqui de hoje, né? Nesse vídeo, antes de falar da partida, claro, falar sobre a torcida do Corinthians, né? Pedindo o Rogério Ceni e a resposta do presidente do Corinthians, do Willio, sobre isso. Falar sobre o balanço financeiro do São Paulo que foi fechado, né? São Paulo devendo aí para um monte de ex-jogadores, que modesta parte tem um ou outro ali que eu considero uma dívida que mereceu uma atenção maior pelo que o jogador fez pelo clube. E também o sumiço, né, dos patrocinadores do São Paulo, porque o patrocínio sumiu, e dinheiro entrando em cofre, né? São Paulo sem fazer nada conseguiu faturar uma boa grana aí com venda de jogadores, né? Bom, falar primeiro sobre a venda do jogador, né? O Brenner, que se encontrava jogando no Toronto, nos Estados Unidos, ele foi negociado junto ao Udinese por 10 milhões de euros, né? E pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, como o São Paulo é o clube formador do jogador, o São Paulo fica com 5% desse valor, $500 mil, então cerca de 2 milhões e meio de reais aí que entra nos cofres do clube, né? E mais a premiação pela classificação, né, do São Paulo para a quarta fase da Copa do Brasil, né, para as oitavas de finais. O São Paulo faturou mais 3,3 milhões de reais pela classificação. Bom, falar sobre a torcida do Corinthians, né? Alguns torcedores nas redes sociais pressionando o Duílio, solicitando o Rogério Ceni como técnico. Eu particularmente adoraria ver o Rogério Ceni dirigindo o Corinthians e colocando o Renato Augusto no banco, tendo condição de jogar, jogando com 3 volantes, sem meia de criação pelas pontas, só cruzamento. Adoraria ver o Corinthians saber o que a gente passou nesses 18 meses que teve o Rogério Ceni como técnico, né? O Duílio, né, numa entrevista, após ser questionado logo após a solicitação de demissão do Cuca, né? O Cuca pediu demissão após o jogo e a classificação contra o Remo. Ele falou que agora é o momento de pensar, de ter calma, né? De tomar decisões, que entende que a torcida carece de que é uma resposta rápida, mas não é hora de se precipitar, até porque o Rogério Ceni foi um grande ídolo no São Paulo, né? E que nenhuma decisão seria tomada com pressa. E em relação ao balanço do São Paulo, saiu o balanço, né, divulgado pelo São Paulo, e aí a ESPN divulgou. O relatório afirma que o São Paulo, em 2021, quitou dívidas com ex-jogadores que passaram pelo clube, cerca de 21 atletas que o São Paulo devia. Durante o ano de 2021, essas dívidas foram pagas, né? Só que ainda sobrou cerca de 50,6 milhões de reais em dívida com ex-jogadores do São Paulo, né? Para você ver que o São Paulo não está nessa situação à toa, né? Um time que deve para jogador que saiu do clube há pelo menos 10 anos e até se aposentaram, né? Outros jogadores até se aposentaram. Bom, no topo da lista, né, são 16 atletas que o São Paulo deve dinheiro. No topo da lista, Daniel Alves. São Paulo deve para o Daniel Alves cerca de 20 milhões de reais. Só para o Daniel Alves, né? Em segundo lugar, que eu me surpreendi particularmente quando eu vi essa lista, o Richarlison, que saiu de São Paulo ali no final de 2010, 2011, não me recordo bem o ano. Richarlison, bicampeão brasileiro, estava no time, eu acho que ele foi tricampeão brasileiro, se eu não me engano ele estava no time tricampeão brasileiro, ou ele chegou no final de 2005, não me recordo o ano
que o Richarlison chegou, mas São Paulo deve 7,2 milhões de reais pro Richarlison. Aí em terceiro vem o Juan Fran. São Paulo deve 5,1 milhões de reais pro Juan Fran. Em quarto, o São Paulo, o Cheddar, né? O São Paulo deve 3,5 milhões de reais pro Cheddar. Aí em quinto, Jusilei. São Paulo deve 2,7 milhões pro Jusilei. Em sexto, cara, isso aqui me surpreendeu. Eu me surpreendi um pouco quando eu vi que o São Paulo deve pro Thiago Volpe. E empresa, né? Via empresa, 2,450 milhões de reais. Seria 2,445 milhões de reais. São Paulo deve quase 2 milhões e meio pro Thiago Volpe. Em sétimo, o Hernanes deve pro jogador e para empresário. 2,3 milhões de reais por Hernanes. Como eu disse, alguns jogadores aqui na lista, pelo que eles fizeram pelo clube, eu daria uma atenção maior. Claro que tem que dar atenção para todos, né? Pagar todos o que deve a todos os jogadores, mas para esses dois, Richarlison e Hernanes, eu, como São Paulino e o que eles conquistaram com a camisa de São Paulo, eu daria uma atenção maior. Em oitavo lugar, Vitor Bueno, inimigo da bola, 1,9 milhões de reais. São Paulo deve pro Vitor Bueno 1,9 milhões de reais. Quase 2 milhões de reais só pro Vitor Bueno. Em nono lugar, Tietê. São Paulo deve 1,1 milhões de reais pro Tietê. Em décimo lugar, Pablo. São Paulo deve 1,07 milhões de reais pro Pablo. Em 11º lugar, que veio, não jogou com o Rogério, eu acho que jogou uns 40 minutos de uma partida contra o Ceará, que ele fez gol da vitória até. Naruel Bustos, que veio aí, ficou 4 meses e foi embora. São Paulo deve para ele 694 mil reais. Em 12º lugar, Bruno Alves, aquele lateral horroroso que veio do Fluminense. São Paulo deve 681 mil reais pro Bruno Alves. Agora, esse aqui dói. O Breno vai ser o melhor zagueiro de Copa do Mundo. 13º lugar, Xandão. São Paulo deve 495 mil reais pro Xandão. Meu Deus do céu. Pro Xandão. Não, é que é as aberrações que o São Paulo fez, Xandão. 14º lugar, São Paulo deve pro Júnior Tavares, aquele lateral esquerdo horroroso também, 446 mil reais. É cada jogador horroroso, cada pereba, né? Em 15º lugar, Everton Felipe. O São Paulo deve 340 mil reais pro Everton Felipe. E para fechar a lista de besteira que esse clube fez, 16º lugar, Marcos Calazan. O São Paulo deve 105 mil reais para Marcos Calazan. Isso só mostra, né, o que todo torcedor são paulino que tenha um pingo de memória curta, né, e longa, o que foi feito com o clube, com a instituição, né? Destruir o clube com esses tipos de jogadores. 2 jogadores aqui que vieram no São Paulo e ganharam alguma coisa. 2 de 16. Fora os outros 21 aí jogadores que eles acertaram durante o ano de 2021, né? E aí a gente vê, né? Porque o São Paulo chegou no ponto que estamos hoje, né? Devendo para Deus e mundo. Não paga nem jogador, né? Jogadores que Richarlison saiu de São Paulo há anos, Hernanes, vendo Hernanes,
Vitor Bueno, Pablo, os jogadores, Juan Fran, Xandão, Éder, devendo milhões para esses jogadores horrorosos, né? É, é, vai levar bastante tempo para o time, uma instituição do tamanho do São Paulo, mesmo com a torcida que tem, conseguir se recuperar de administrações catastróficas que acabaram com a saúde financeira do clube, né? Bom, esses são os 16 atletas que o São Paulo ainda deve, né? Fora, deve ter outros jogadores com dívidas menores que a fonte que eu peguei foi na ESPN, não quiseram pôr. Talvez foi só os 16 maiores dívidas aqui de São Paulo. Bom, agora é isso, né, sobre a ESPN. Agora o meu pré-jogo. O time que eu acredito. O São Paulo joga no sábado, dia 29, contra o Curitiba, lá no Paraná. Em Curitiba, aliás, né? O horário, como estou no horário de Dourados, o jogo vai ser às 16h30. Acredito que é às 17h30 no horário de São Paulo. No dia 2, na terça-feira, o São Paulo joga pelo Tolima, os 3 próximos jogos. Os 2 próximos jogos de São Paulo são fora de casa, contra o Curitiba e o Tolima. O Tolima pela Conmebol Sul-Americana. E no dia 7, o São Paulo enfrenta o Internacional no Morumbi. O time que eu acredito que o Dorival, provável time, acredito que ele não vai fazer nenhuma mudança, a não ser a mudança do Rafinha, porque o Rafinha sentiu um desconforto na coxa, né? Desconforto na coxa. Então ele entraria com praticamente o mesmo time, com um ou outro adendo que eu coloquei, que eu considero o time ideal para o São Paulo jogar. O time Rafael, na defesa Arboleda, Beral, lateral direito Raí Ramos, lateral esquerdo Caio. No meio campo eu entraria com Gabriel Neves e Luan, mas aí o Dorival pode entrar ou com o Pablo Maia, mas eu não tiraria o Gabriel Neves, entraria com o Gabriel Neves e o Luan. No meio campo ele tem o Nestor, né, o que tem, aí entraria com o Nestor mais centralizado. Eu entraria no lugar do Alisson, que eu achei que ele fez uma partida muito boa na parte defensiva, tática, mas pecou no apoio. A única coisa que ele acertou no apoio foi a invertida pro Wellington Rato pro gol, né? Então, tipo, eu achei a partida dele muito fraca, junto com a partida do Luciano, também muito abaixo, e a partida do Maia. O Maia é o jogador que destrói o ataque adversário, só que ele toca muita bola para trás, ele é um jogador que toca a bola muito para trás, então tipo assim, a jogada sai com ele, morre no pé dele porque ele volta pro zagueiro, então tipo assim, por isso que eu entraria com o Luan no lugar do Maia. Aí entraria no lugar do Alisson, o Michel Araújo, e na outra ponta entraria com o Marcos Paulo. E no ataque o Luciano, porque o Marcos Paulo e o Luciano alternaram durante a partida, né? Então, esse aqui seria o meu time ideal para o jogo. Também, referente a um patrocinador que sumiu da camisa, né, o Fan Tokens lá, que estava lá, o sócio, o Fan Token, eles tiraram o patrocínio, acharam melhor por tirar o patrocínio. Não acabou, tá, o contrato junto ao São Paulo, vai até o final de 2025 ou 2024, ou é 25. Eu não me recordo a data, não anotei a data. Mas o patrocínio continua, só que eles tiraram só da camisa, que ficaria mais barato do que ter o patrocínio na camisa. E é isso. O Luan também, no jogo contra o Ituano, ele completou 150 jogos pelo São Paulo. Pelo que eu vi, está mais próximo da renovação. Faltam alguns detalhes lá no contrato dele, mas ele está bem perto de fechar com o São Paulo por mais 3 anos, tá bom? Esse é o meu vídeo, tá bom? Se você curtiu, comenta. Se comentar, compartilha. E se inscreve no canal aí, para fortalecer aqui. E diga para mais amigos aí.
trocar uma ideia aí com o Monstro Tricolor, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira a todos e até o pós-jogo no sábado, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau, fui!